que eu quero trazer para vocês nessa noite se chama O Deus que eu não conhecia. Amém? Eu cresci dentro de um lar católico, né? Tanto os meus pais, eles desde cedo nos levavam na Igreja Católica Romana, e durante todo o tempo que eu frequentei, né, a Igreja Católica, eu cumpri todos os sacramentos da igreja. E eu lembro que uma das coisas que me foi ensinado muito, né, no catolicismo, era em relação a um Deus forte e poderoso, mas um Deus que não era um Deus relacional. Um Deus que havia criado todas as coisas, mas um Deus que não era um Deus relacional. E eu lembro que durante muito tempo, enquanto eu caminhava ali, eu fui ensinada, a crença que eu tinha em relação a Deus, era que Deus, ele era uma pessoa totalmente distante, uma pessoa totalmente inacessível a mim. E que toda vez que eu queria, que eu precisava de algo, né, eu fui ensinada que existiam orações, que eram orações decoradas. E nos momentos onde eu precisava de alguma coisa, eu falava aquelas orações, que eram orações decoradas, e levava essas orações diante de mediadores. Porque foi me ensinado, e a crença que eu tinha em relação a Deus, é que existia mediadores entre eu e Deus. Esse Deus que era me apresentado era um Deus totalmente inacessível. E um Deus que não era um Deus relacional. E eu gostaria um pouquinho de estar realmente compartilhando um pouquinho da minha experiência, dessa questão da revelação de Deus ao meu respeito durante toda a minha caminhada cristã. Eu já tenho 21 anos que eu caminho com o Senhor Jesus. E eu posso dizer para você que o Senhor ainda tem se revelado a mim. Né? Não existe um limite para que Deus possa se revelar na minha vida e na sua vida. Até Jesus voltar. Até Jesus vir buscar a sua noiva. Deus, ele vai estar se revelando nas nossas vidas. E nós precisamos estar com o coração muito aberto e querer e ansiar essas coisas. O texto base que eu vou usar é Oséias 6:3. Se você quiser abrir ali. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia, como chuva serôdia que rega a terra. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é o fato da existência de Deus. O que as Escrituras dizem a respeito de Deus, né? E a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente declara isso. Os escritores, as Escrituras aceitam a existência de Deus como um fato já estabelecido. Podemos ver isso em Gênesis 1:1, que fala, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Crer na existência de Deus é absolutamente fundamental, não apenas para o entendimento da Bíblia, mas também para a vida em si. Em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Crer na existência de Deus é como um pré-requisito para ter fé em Deus. Não tem como eu ter fé se eu não crer na existência de Deus. Se uma pessoa rejeita o fato da existência de Deus, ela não tem referência para apontar corretamente o entendimento de si mesmo e do mundo ao redor dela. Uma das coisas mais incríveis nessa minha caminhada com o Senhor, quando eu já havia me convertido, quando eu já havia realmente começado a caminhar com o Senhor Jesus, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, eu acredito que talvez a sua experiência seja muito parecida com a minha. Quando eu cheguei ao Senhor Jesus, quando realmente aceitei Ele como único e suficiente Salvador na minha vida, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nesse fundamento que eu vou passar da palavra em relação à existência de Deus, que tanto Deus quanto Jesus e o Espírito Santo são uma única pessoa, é a Trindade. E eu lembro que quando eu aceitei a Jesus,
E eu vim interessada naquilo que as mãos de Deus poderiam me oferecer. Não naquilo que Ele era. Porque me foi ensinado que realmente Ele poderia resolver todas as coisas, todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Então, no momento que eu aceitei Jesus, no momento de desespero, né, de casamento destruído, de vida financeira falida, eu aceitei interessada naquilo que as mãos de Deus poderiam me oferecer. Mas, no decorrer dos anos, quando os anos foram passando, eu precisei me posicionar em querer Deus, não por aquilo que as mãos dele poderiam me oferecer, mas por aquilo que Ele era. E eu lembro que há 17 anos, mais ou menos, eu fui... E esse texto se encaixa muito nisso que eu acabei de falar para você. Não tem como a gente não crer que Deus existe. Não tem como a gente, no exato momento que eu creio que Deus existe, eu preciso primeiro conhecer a mim mesmo e o mundo ao meu redor. É o conhecimento de quem eu sou. É o conhecimento do meu senso de valor. E eu lembro que quando eu fui há 17 anos no nosso retiro de integração, quando eu estava chegando no retiro, eu já tinha, queridos e queridas, 4 anos de conversão. Já havia 4 anos que eu estava caminhando com o Senhor. E já havia 4 anos que o Senhor estava fazendo muitos milagres na minha vida. O Senhor já havia restaurado a minha família, nós estávamos no processo de restituição financeira. Então, eu já conhecia o Senhor. E eu lembro que quando eu entrei naquele retiro, eu comecei a falar: Deus, como eu te amo. Como eu te amo. Como eu te amo. E eu escutei uma voz que vem do testemunho interior, não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu já contei aqui uma vez, e desculpa para quem já ouviu, que eu vou ter que contar de novo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu fui pela primeira vez numa igreja evangélica, e eu terminei de confessar o nome de Jesus, pedindo perdão pelos meus pecados, e acreditando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, naquele exato momento eu fui batizada pelo Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter experiências de coisas que eu não sabia o que era. Então, vinha uma voz interior que me guiava e me dirigia em muitas coisas. E nesse exato dia onde eu estava nesse retiro, que eu comecei a falar o quanto eu amava a Deus. E eu lembro que eu repeti isso por 3 vezes. Eu escutei aquela voz que vem do testemunho interior, que vem do relacionamento que nós temos com o Espírito Santo, falando assim para mim: você não me ama. E eu: oi? Essa voz não vem do Senhor. Mas eu estou num retiro espiritual, onde tem muita intercessão e oração. E essa voz repetiu de novo: você não me ama. E eu fiquei meio confusa. Eu não te amo? Sim, Senhor, eu te amo muito. Não, você não me ama, porque você não se ama. E a partir daquele dia, realmente 17 anos atrás, eu consegui realmente entender que quando nós falamos que amamos a Deus, nós também temos que nos amar. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Então não tem como você falar que ama a Deus se você não se ama. E eu lembro que a partir daquele dia começou uma grande jornada na minha vida. Então isso que eu acabei de falar, que realmente, querido, quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos, nós nos amamos e nós podemos dizer que nós amamos a Deus, amém? As Escrituras nos dão a revelação de Deus eterno, que tem se revelado como único Deus, existindo em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, distinguíveis, mas indivisíveis em essência, coeternos, coexistentes, coiguais em natureza, atributos, poder e glória. Mas existe apenas um Deus eterno, que é indivisível em essência. E nesta única essência existe 3 distinções eternas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Quando nós falamos sobre a existência de Deus, nós podemos ver também em Deuteronômio 32:4, que fala em relação ao caráter de Deus. Eis a rocha
suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Nós podemos ver também nas Escrituras os atributos de Deus. Em Romanos 1:20, porque os atributos indivisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E quais são os atributos de Deus? Primeiro, é o conhecimento de um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus onisciente é uma qualidade atribuída a um Deus supremo, aquele que possui plena e perfeita sabedoria, está ciente de tudo que ocorre e que é a própria fonte de todo conhecimento. Um Deus onipotente é aquele que tem poder ilimitados. Ele tem poder ilimitados. Ele é um Deus poderoso. E um Deus onipresente é aquele que está presente em toda parte, em todos os lugares. E quando nós falamos sobre atributos de Deus, já falamos do conhecimento, nós temos que falar um outro atributo de Deus, que é a bondade. A bondade de Deus. Podemos ver isso em Salmos 23:6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O outro atributo de Deus, amor. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Outro atributo de Deus, santidade. 1 Pedro 1:15-16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Outro atributo de Deus, justiça. Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outro atributo de Deus, verdade. João 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Outro atributo de Deus, soberania. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Outro atributo de Deus, vontade. Salmos 37:34. Talvez seja um dos atributos de Deus, que talvez é a nossa maior dificuldade, de entender a vontade de Deus para as nossas vidas. De entender a vontade de Deus no momento de aflição, de entender a vontade de Deus no momento de desespero, de entender a vontade de Deus diante de um não. E de entender a vontade de Deus diante de um espere. De entender a vontade de Deus diante de um ainda não é tempo. Lá em Salmos 37:34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Se existe uma das coisas que eu mais aprendi nesses dias quando o pastor Marciano estava no hospital, essa palavra espera. Era esperar as orações serem respondidas, era esperar o médico poder dar o laudo do dia dele, como estava o quadro clínico dele, era esperar, esperar, esperar. E se você ainda não ouviu, existe uma palavra que eu ministrei
no Aliançadas, chamada sala de espera. E nessa palavra eu falo de 3 coisas que Deus trabalha nas nossas vidas, quando Ele nos coloca na sala de espera. Mas isso não é tempo de ouvir, hoje é tempo de conhecer a Deus, amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu já falei para você o que a palavra de Deus revela em relação à existência de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Toda vez que você pensa em relação a Deus, como que Ele se parece? Existe um texto lá em Isaías 40:18 que fala assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Isso quer dizer que nós podemos comparar Deus a alguém, a alguma coisa ou a alguma pessoa. Quem é Deus para você? Toda vez que você pensa, lembra que eu falei da minha experiência, né? Da crença que eu tinha dentro do lar da onde eu vi, daquilo que foi me ensinado? Lembra que eu também estou falando aqui para você que eu via um Deus como um Deus inacessível? Um Deus que não era um Deus relacional? Um Deus que Ele era forte e poderoso? Quem é Deus para você? Quando você pensa em Deus, você pensa nele como um velhinho sentado em uma cadeira lá no céu, lá quietinho, né? Um velhinho bem bonitinho, parecido com o Papai Noel. E ele está lá sentado, sem fazer nada, de braços cruzados. Quando você pensa em Deus, você imagina Deus como, talvez, um velho carrancudo, briguento, severo, que está sempre disposto a te castigar, que está sempre disposto a te punir nos momentos onde você erra, nos momentos onde você peca. Como que Deus se apresenta a você? Ou Deus, Ele, assim como eu tinha essa crença aqui, uma crença limitante que eu tinha sobre a minha vida. Ele era um Deus tão forte e poderoso, que era uma pessoa que eu não tinha acessível. Eu não tinha acesso. Ele não era nada acessível para mim. Ou Deus para você é um amuleto. Uma pessoa que você só lembra quando você precisa de algo. Ou Deus para você, eu lembro que quando eu era pequena, eu vou revelar minha idade aqui, na minha época ali, dos 9, 10 anos, existiam mercearias. Então, você ia até a mercearia e tinha um balcão onde o dono da mercearia, você levava o pedido da que a sua mãe precisava, e daí você entregava, e o dono lá da mercearia era o seu Ivo. E o seu Ivo, ele era meio assim, eu não gostava muito de ir lá quando esfriava, porque o seu Ivo tinha uma rinite alérgica. E às vezes o seu Ivo ia pegar o pão francês, então pensa, né? Já vinha com manteiga o pão francês do seu Ivo. Já vinha com manteiga. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não pede para mim comprar pão lá no seu Ivo. Eu não vou comer o pão. Mãe, por favor. Mas aí eu ia. Mas por que eu estou falando isso? Deus para você é o seu Ivo? Que você sempre se apresenta diante dele com uma listinha de pedidos de tudo aquilo que você quer, de tudo aquilo que você precisa? Porque uma das coisas, queridos, que eu observei durante toda essa minha trajetória até hoje, e eu repito, Deus ainda tem se revelado a mim. Todos esses atributos que eu acabei de citar, se você não anotou, depois eu vou citar para você poder realmente entender o que eu estou falando, são revelados nas nossas vidas até a vinda de Jesus. Todos esses atributos de Deus. O conhecimento, onisciente, onipotente, onipresente, são revelados na minha vida e na sua vida até a vinda de Jesus. Mas sabe uma das coisas que eu observei? Que mesmo eu caminhando com o Senhor Jesus, mesmo depois desse retiro que eu falei para vocês, eu percebi uma dificuldade nos meus momentos de oração. Eu sei, você sabe, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Mas eu comecei a observar que nos meus momentos de oração e devocional, quando eu falava Jesus, eu sentia Jesus muito mais perto de mim. Porque na minha consciência Ele morreu pelos meus pecados. Mas e Deus? Porque eu ainda tinha uma crença limitante em relação ao que Deus era na minha vida.
E eu lembro que por um certo momento, quando eu estava orando, gente, era incrível. Quando eu orava a Deus, parecia que aquele meu devocional, aquela minha oração, não era a mesma coisa do que quando eu orava a Jesus. E num certo momento, quando eu estava ali no meu momento de oração, eu fui mais uma vez ensinada por essa voz interior. Porque naquele dia o Senhor revelou que ainda existia crença limitante na minha vida espiritual e no meu entendimento em relação à figura de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala, agora vamos se aprofundar um pouquinho mais no que eu estou falando para você. Quando as Escrituras falam em Romanos 8, 15 e 16, que nós recebemos espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai. E quando a palavra de Deus fala em Gálatas 3, 26, que nós somos filhos de Deus, em Gálatas 4, 5, 7, repete que nós somos filhos de Deus. E repete que Deus é Abba, Pai. Agora pensa comigo, se eu já vi uma crença limitante em relação ao que Deus era, daquilo que me foi ensinado, agora eu comecei a me deparar com outro obstáculo na minha vida. Quando as pessoas subiam no púlpito e elas começavam a se referir à figura de Deus como Pai, eu falava, não, Deus não é Pai. Deus não é Pai, Deus é Deus. Deus é soberano. Deus, Ele é poderoso, mas Ele não é Pai. Porque mais uma vez havia uma crença limitante dentro de mim que eu não conseguia aceitar Deus como Pai. Porque foi me ensinado lá que Ele era forte e poderoso, que Ele é Deus, que Ele tinha criado todas as coisas. Agora para pensar junto comigo. Eu não sei se você passou por uma experiência assim. Mas, gente, quando as pessoas subiam no púlpito e começavam, ai, paizinho amado, papai, 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 eu já ficava bem carnal. Eu falei assim, que pai? Que mano é pai? Que mano é Pai? Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele fala qualquer outra coisa, só que não fala Pai. E eu comecei a identificar que existia algo de errado na minha vida. Também. Quando nos momentos que eu ouvia as pessoas orando e se dirigia a Deus como Pai. Porque a grande verdade é que por mais que o meu pai tentou fazer o melhor para mim, tentou me dar o melhor, nada se compara aos atributos que Deus tem. Nada. Agora eu estou falando em relação à minha pessoa, que não vim de um lar desestruturado. Agora para pensar comigo uma pessoa que vem de um lar desestruturado. Onde muitas vezes sofreu um abuso dentro de casa. Onde muitas vezes viu o pai chegando bêbado e muitas vezes agredindo a sua mãe. Onde muitas vezes as necessidades mínimas dentro de casa não foram supridas. O amor, a atenção, a segurança. Quando eu falo de segurança, né, nós pais, existem algumas necessidades que nós precisamos suprir na vida dos filhos, para vocês que ainda não são pais. E o dia que você for, me procura que eu quero te indicar o livro para você ler, que se chama As 7 Necessidades Básicas de uma Criança. Uma criança que dentro do seu lar ela não tem segurança, e quando eu falo de segurança, eu estou falando da questão de segurança de proteção, de um ambiente de paz, mas eu também estou falando de segurança de uma criança que pode se sentar na mesa para comer e ter a garantia que o seu pai e a sua mãe saíram para trabalhar, porque a hora que ela sentar para comer, vai ter o que ela comer. Porque muitas pessoas vieram do lar que não teve segurança. Porque uma criança, quando ela vai sentar para comer, eu sei, eu tenho 3 filhos, o Davi ainda está com 11 anos. Quando o Davi vai sentar para almoçar, ele não quer saber se eu tive dinheiro para comprar arroz, feijão e carne para ele comer. Ele quer sentar, ele quer comer. Agora imagina, eu estou falando da minha experiência em relação à dificuldade de chamar Deus de Pai. Agora imagine uma criança, um adulto que veio de um lar dessa forma. A minha dificuldade em relação a Deus nunca foi, queridos, a dificuldade de entender que Deus era aquele Deus provedor.
que ia prover as coisas sobre a minha vida, porque o meu pai sempre foi provedor. O meu pai, desde quando a gente era pequeno, nós somos em 3 irmãs, o meu pai, para poder ter uma renda maior, teve que trabalhar em outra cidade para poder sustentar a família. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma de entender a provisão de Deus na minha vida. Eu sabia que às vezes demorava, que às vezes Deus não poderia me dar tudo o que eu queria. Queridos, nós transferimos para Deus. E é isso que eu quero falar. Nós muitas vezes transferimos para Deus. As figuras paternas daquelas pessoas que nos criaram do ambiente da onde a gente veio, elas não foram perfeitas. Se elas te fizeram mal, é porque elas estavam mal. E qual que é o caminho? Perdoar e seguir em frente. Mas a grande verdade é que nós transferimos para Deus algumas coisas. Você quer um exemplo? Eu vim dentro de um lar onde nós éramos em 3 irmãs. Mas eu e minha irmã do meio, a gente conviveu muito mais tempo junto. Porque quando a Aline nasceu, eu já tinha 11 anos. Então eu convivi muito mais com a minha irmã do meio do que com a minha irmã mais nova. E um dos hábitos que o meu pai tinha, que eu consegui descobrir depois, e eu não culpo ele, porque eu já perdoei ele sobre isso. Talvez aqueles que são mais experientes, não vou falar mais velhos aqui, vão entender o que eu estou dizendo. Meu pai foi criado no sítio. Eles eram em 7 irmãos. E, antigamente, a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos era do irmão mais velho. Então, o irmão mais velho era aquele que era responsável de cuidar do irmão mais novo. Porque muitas vezes eles iam para a roça, eles iam plantar, eles iam carpir. Então, o irmão mais velho era aquele que cuidava. Só que dentro da minha casa, meu pai transferiu essa responsabilidade para mim. E eu era apenas 2 anos de diferença da minha irmã. Apenas 2 anos. Então, o tempo todo, dentro desse ambiente de onde eu vi, eu aprendi que eu sempre tinha que abrir mão de algo pela minha irmã. Eu sempre aprendi que tudo que tinha primeiro era dado para ela e depois dado para mim. E quando eu comecei a caminhar com o Senhor, eu comecei a ver que eu transferi isso para Deus. Eu me converti numa igreja pentecostal, daquela que os profetas subiam no púlpito e eles começavam a entregar ali palavras de conhecimento. E eu lembro que muitas vezes, vários subiam ali e falavam, Deus está me falando que hoje Ele vai dar uma casa para alguém. Olha como eu transferi. Eu olhava para a pessoa que estava na minha direita e na minha esquerda, eu falava assim, legal, Ele vai dar, mas vai dar primeiro ou para essa ou para aquela, porque eu sempre fico por último. Agora, pensa comigo, como que uma pessoa vai entender um Deus de amor se ela não teve amor? Como que ela vai entender um Deus de justiça se dentro da casa dela ela foi uma pessoa muito injustiçada? Nós transferimos para Deus. E muitas vezes nós podemos ter, queridos, 10, 15, 20 anos de conversão. E nós estamos vivendo uma crença limitada na figura de Deus sobre as nossas vidas. Da forma como Deus quer se revelar na minha vida e na sua vida. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Sim? O conceito que se tem de Deus está baseado na ideia que a criança tem de seu próprio pai, ou da pessoa que exerceu a função paternal na sua vida. A terceira coisa, então a segunda coisa que eu queria que você identificasse hoje. Se existe uma crença limitante, que realmente você pudesse trabalhar isso sobre a sua vida. Se existe uma paternidade distorcida, que você possa identificar isso na sua vida. Comece a observar como que você se relaciona com Deus. Comece a observar. Talvez se você veio do lar onde você teve muita dificuldade financeira, talvez para você o maior desespero é quando você não consegue pagar uma conta de luz e água, ou que você tem que pagar atrasada. Porque você não consegue entender um Deus provedor. Porque nós transferimos para Deus, queridos. Nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo a mesma pessoa. Mas nós temos um Deus relacional. E a palavra de Deus prova isso. Porque na viração do dia vinha Deus falar com homem e mulher. O propósito de Deus criar eu e você
é para que nós pudéssemos se relacionar com Ele. E quanto mais nós pudéssemos se relacionar com Ele, mais os atributos de Deus ficariam evidentes na minha experiência de vida com Deus. Mas também eu transbordarei esses atributos de Deus. A santidade, o amor, a bondade, a justiça. E esse é o propósito de Deus. E a terceira coisa que eu queria falar para você nessa noite é que Deus, Ele quer ser revelado. Nós lemos lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. Essa palavra conheçamos, ela vem do hebraico iada. E um dos significados dela é ser e se tornar conhecido e revelado. E esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Ele possa ser revelado na nossa caminhada cristã a cada dia. A cada dia o amor, a bondade. E lembra que eu falei que eu tinha uma dificuldade quando as pessoas oravam? E as pessoas falavam, Pai, Paizinho amado. Quando eu consegui identificar aonde eu estava presa em relação a essa paternidade distorcida, ouvir isso já não me feria mais. Ouvir isso já não me fazia pensar como assim? Que Deus é Pai, Ele é Deus soberano, Ele é Criador de todas as coisas. Porque eu consegui trabalhar isso na minha vida. E Ele é Pai. Amém? E você é filho de Deus. E Ele é Abba Pai. Ele é Paizinho amado. Um Pai que quer se revelar a você. Mas como que Deus vai se revelar a mim e a você? Você há de concordar que todo relacionamento ele precisa ser cultivado, sim ou não? Toda amizade precisa ser cultivada. Todo relacionamento precisa ser cultivado. O relacionamento não é só que um investe e o outro não investe. Existe algo ainda muito mais precioso nesse nosso relacionamento com Deus, que é a aliança que Ele tem conosco, através do sangue do seu Filho amado. Então, todo relacionamento, ele precisa ser cultivado. E uma das coisas que eu queria que você entendesse nessa noite, existe um desejo do coração de Deus, que Ele possa se tornar revelado na sua vida. Existe um grande desejo no coração de Deus que o Espírito dEle que habita dentro de você, nos momentos de oração, nos momentos de adoração, possam se conectar com Ele. Existe uma expectativa no coração de Deus em relação a isso. E toda vez que nós não conseguimos se apropriar dessa revelação, desse amor de Deus, lembra que eu falei que um dos atributos de Deus é o amor? Toda vez que nós não conseguimos nos apropriar desse amor de Deus sobre as nossas vidas, existe um vazio dentro da nossa alma. Eu sempre gosto de falar que eu acredito que quando Deus criou homem e mulher, Ele deixou ali algo que precisava ser preenchido. Que talvez, durante ali o tempo do Jardim do Éden, aquele homem e aquela mulher já desfrutavam daquele amor, daqueles atributos de Deus. E quando o pecado veio a separação. Veio acontecer uma ruptura nesse relacionamento. Eu acredito que através do pecado, eu imagino como se Deus tivesse nos feito, e existe algo assim no buraquinho do nosso coração que precisa ser preenchido. E só pode ser preenchido pelo amor de Deus. E muitas vezes, queridos, a nossa alma, ela sabe disso. E a sua alma, ela vai gritar para que algo ou alguém preencha esse vazio dentro de você. E muitas vezes, nós projetamos isso no namorado, no marido, no pastor, no líder, nos filhos, na mãe.
E geramos tantas expectativas que essas pessoas vão nos preencher com essas coisas. Não somente isso, mas quantas vezes queremos que essas coisas sejam preenchidas por bens materiais? Você quer um outro exemplo? Por muitas vezes aquela vontade de ter muito e muito conhecimento. Porque isso também pode ser identificado dentro do seu lar. Talvez você veio dentro de um lar onde o conhecimento era muito valorizado. As suas notas eram muito valorizadas. E essa era a forma que você se sentia amado. Então, para você, tudo bem. E hoje você é um adulto. Só que todas aquelas coisas precisam ser trabalhadas em você. E elas só podem ser trabalhadas quando nós permitimos que Deus possa se revelar nas nossas vidas. Os meus maiores momentos de cura e restauração da minha alma, eu posso garantir para você, que não foram em cultos como esse, que a presença de Deus estava de uma forma maravilhosa. Foram nos meus momentos de oração. Nos momentos onde estava ali somente eu e Deus. E eu ouvi aquela voz. Vamos trabalhar a questão da sua baixa autoestima? Vamos trabalhar a questão do seu consumismo? Vamos trabalhar. E assim foi, situação por situação, e tem sido até o dia de hoje. E existe um vazio, queridos, na nossa alma que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que elas vêm vindo de relacionamentos doentios. E elas não conseguem ficar sozinhas. Porque elas têm uma necessidade tão grande de ser aceita. Outra situação, a dificuldade de dizer não. Você sabia que toda vez que você tem dificuldade de dizer não, é porque você realmente quer ser aceito pelas pessoas? Você tem medo de ser rejeitado? Existe uma propaganda que também não é do tempo de vocês, do Ferrero Rocher. Todos conhecem o Ferrero Rocher. A propaganda vocês não conhecem, mas o Ferrero Rocher vocês conhecem, sim ou não? Me ajude, vocês conhecem o Ferrero Rocher? Sim. E nessa propaganda, ela tem muitos anos, hoje ela não passa mais. Existe uma festa acontecendo. E de repente entra um garçom com uma bandeja linda de Ferrero Rocher. Para aqueles que já viram essa propaganda. Você lembra da cara do garçom? Não. Isso representa muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de dizer não. Porque as pessoas não estão preocupadas com você. Elas querem aquilo que você pode oferecer. E a sua dificuldade de dizer não, muitas vezes faz com que você anule. Isso acontece em relacionamentos. E algo que eu precisei trabalhar, queridos, dentro do meu casamento, é que tudo aquilo que o meu pai não pôde me dar, eu não poderia projetar no meu marido. Porque ele não era meu pai. Ele era meu marido. E eu posso dizer para você que eu tive que ir para Deus. E nos momentos de maior cura na minha alma, e foram muitos, foi nos momentos onde eu deixei Deus ser revelado a mim. Quantas vezes as pessoas vão para o consumismo? Eu estou me sentindo tão triste hoje. Eu estou me sentindo tão vazia hoje. Eu vou para o shopping. E daí, a pessoa pega o cartão de crédito, compra algo que não precisa com dinheiro que ela não tem. Sim ou não? Sim. Porque a verdade é que aquela roupa que eu comprei, aquele tênis, né? Os espelhos, gente, deixa eu falar, você já sabe, mas os espelhos das lojas nos enganam. Eles nos alongam. Você sabia? Você sabia, claro que você sabia. Porque quando você chega em casa, a roupa não fica igual. Eles te alongam, eles te enganam.
E quantas vezes permitimos que esse vazio que somente o amor de Deus pode preencher, seja preenchido em coisas tão vazias? Não existe nada melhor, queridos, do que deixar ser suprida pelo amor de Deus. Não existe nada melhor, eu posso dizer isso para você. Quando nós vemos a oração que Jesus nos ensinou, em Mateus 6, do 9 ao 13, o Pai Nosso, fala de relacionamento mais uma vez. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, fala de relacionamento de alguém que é próximo. E existem muitos atributos de Deus inclusos nessa oração do Pai Nosso. Em Salmos 25:14 fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E quanto mais nós nos permitimos nos relacionarmos com Deus, mais intimidade com Ele nós vamos ter. Todos aqui conhecem o Silvio Santos. Mas quem conhece Ele na intimidade? As qualidades, os atributos do Silvio Santos. Aquele que se relaciona com Ele. Aquele que está o dia a dia com Ele. Porque todo relacionamento precisa ser cultivado. Como têm sido os seus momentos de oração? Momentos de adentrar na presença dEle e pedir muitas vezes o que você acha melhor para si, sem se render à vontade dEle. Seus momentos de oração são momentos de entrar com pedidos de oração para Deus. Seus momentos de oração são momentos de entrar na presença de Deus e pedir sem se relacionar, sem ouvir a voz dEle. Você já tentou conversar com uma pessoa que é desligada muitas vezes? Uma pessoa acelerada? Muitas vezes você está ali conversando com ela e ela está com a cabeça totalmente distante e de repente ela vira as costas para você e sai. Quem já passou por uma experiência assim? E muitas vezes, queridos, é assim que nós nos adentramos na presença de Deus. Porque a pessoa que ela tem esse perfil, ela fala, ela terminou de falar, ela já falou que ela tinha, ela vira as costas e sai e você fica no vácuo. E muitas vezes, os momentos de oração se resumem a isso. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Pastora, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Pastora, como que eu faço? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus, Ele quer falar com você. Talvez você é uma pessoa agitada. E uma das coisas que eu mais tenho provado, queridos, nos meus momentos de oração, e eu acredito que se eu desse o microfone para muitas pessoas, se a gente tivesse tempo, quanto nós seríamos edificados com que cada pessoa iria falar dos momentos de oração. É que existem momentos que eu estou ali e eu escuto aquela voz falar, só fica aqui hoje. Hoje eu não quero que você fale nada. Eu só quero que você fique aqui. E naquele tempo, quando eu fico ali, eu sinto que Deus, Ele, para aquele dia que eu preciso, Ele derrama uma porção diferente sobre a minha vida. Você sabia que todas as manhãs, quando você levanta, existe uma porção do alto que o Senhor quer derramar sobre a sua vida, para que você possa desempenhar todas as tarefas que você tem para aquele dia. E muitas vezes, queridos, nesses momentos de oração, nós não permitimos que Deus seja revelado. E nós estamos muito mais preocupados com a nossa realização pessoal, com a nossa satisfação, com a nossa alegria de viver. E vivemos totalmente alheios
ao desejo de Deus se relacionar conosco. Claro que Ele é Pai. Claro que Ele vai responder essa oração. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você que existe algo mais que nós precisamos crescer e aprender. Os nossos momentos de oração precisam ser momentos onde nós desejamos estar naquele lugar. Onde não é simplesmente para cumprir protocolo. É onde nós desejamos estar naquele lugar. É onde nós desejamos falar com Deus e conhecê-lo. Existem muitos paradigmas em relação à oração que nós precisamos quebrar também. Porque oração não é somente pedir. Oração é se relacionar. A finalidade da oração é o relacionamento com Deus. E a cada vez mais que nós nos permitimos estar neste lugar, o nosso relacionamento com Ele vai se aprofundando. A grande verdade é que a oração é um meio de se relacionar com Deus. E quando Ele é revelado à sua vida, Ele ter tudo o que Ele quer de você. E tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu conquisto, é consequência do meu tempo que eu tenho com Ele. Não porque eu estou interessado no que as mãos dEle podem me dar. Eu tive que amadurecer um dia. Eu tive que crescer um dia. Quantas pessoas nós vemos hoje que não estão mais no nosso meio? Quantas pessoas que abandonaram a fé? Porque eu acredito que muitas vezes não permitiram se aprofundar mais no relacionamento com Deus. Porque todos passam dificuldades, todos passam lutas, todos recebem não, todos passam por um momento de aflição e dor. Mas são as nossas decisões no momento de dor, no momento de luta, no momento do não, no momento da angústia, é que vão determinar onde a gente vai chegar. Porque existem pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. E talvez não estão hoje em Deus. Não estão em Cristo hoje. E eu queria que você ficasse em pé para nós finalizarmos. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Talvez nessa noite você precise reconhecer que os seus momentos de oração se resumem somente a pedidos sem se relacionar com Ele. Talvez você precise reconhecer que ainda tem espaço para melhorar aí dentro de você. E Deus, Ele precisa ser revelado a cada dia mais e mais sobre a sua vida. Talvez você precise reconhecer que existe uma crença limitada em relação a quem Deus é na sua vida. Talvez você precise reconhecer que existe uma paternidade distorcida aí, que precisa correr atrás para crescer nisso também. O caminho em relação a uma paternidade distorcida, em relação a um pai, alcoólatra, em relação a um pai violento, sempre vai ser o perdão. Mas isso vai ser o caminho para que você possa deixar Deus ser revelado e curar a sua alma em relação a essas coisas. Eu lembro, queridos, que quando os meus filhos eram pequenos, na época eu só tinha o Murilo e o Danilo. E eu já estou finalizando a palavra dessa noite. Era uma noite muito fria de inverno. E naquele final de semana nós estávamos tendo o retiro de integração de homens. E eu comecei a notar que um dos meus filhos estava muito indiferente nos momentos de culto.
eu comecei a sentir ele tão frio. Ele era pequeno, ele tinha apenas 10 anos. Mas existia algo que estava me incomodando no meu espírito. Eu já vinha observando isso já há alguns dias. E naquela noite fria de inverno, enquanto eu colocava eles para dormir, eu perguntei para ele, especificamente, eu perguntei para os dois. Um deles soube responder. E eu falei assim: filho, por que a gente precisa ir à igreja? Por que no momento de adoração, no momento de louvor, a gente levanta as nossas mãos, a gente adora ao Senhor? Por que a gente precisa orar? E ele começou a me responder. E eu lembro que o outro ficou, tipo, não estou entendendo nada, é isso que ele está falando. E eu falei: filho, por que a gente precisa? Ele olhou para mim e falou assim: ué, eu não sei por que precisa. Eu só faço aquilo que eu vejo você e o pai fazer. Então, a hora que você ergue a mão, eu ergo a mão. A hora que você se ajoelha, eu me ajoelho. E eu quero estender essa pergunta para você. Por que você adora a Deus? Por que você ora como você ora? Por que você ama a Deus? A mesma pergunta que eu fiz para os meus filhos essa noite, eu quero estender para você. Naquela noite, queridos, enquanto meu filho respondia que ele não sabia o porquê, é como se a ficha começou a cair. Porque a verdade, uma criança que tem 10, 11 anos, ela imita aquilo que os pais fazem. E naquela noite, eu fiz uma oração. Eu chorei aquela noite. Porque eu falei: Deus, ele é criado dentro da igreja, ele se converteu já, nós já éramos cristãos. E o que eu estou fazendo de errado? E aquela noite eu lembro que eu dei a mão para ele e eu fiz uma oração. E eu falei: Deus, na autoridade do teu nome, eu quero pedir que o Senhor dê uma experiência para ele, na linguagem dele, na linguagem de uma criança de 10 anos. E ficou ali a oração. No próximo final de semana, eu tinha ido para o retiro de integração. E era bem no ano de 2010, estava naquela, eu falo folia, né? Para mim é uma folia, porque eu sou mulher e acho isso nada a ver, mas tudo bem, só vocês vão entender. Álbum da Copa do Mundo. Que eu sou, álbum da Copa do Mundo. E eu lembro que naquele final de semana, na sexta-feira, eu falei para o Marcelo: é o seguinte, amor, você vai lá com eles, porque era eu que ia todo sábado trocar as figurinhas repetidas. E eu falei: amor, você vai lá, leva eles para trocar, mas não me deixe os meninos lá, que é muita aglomeração e é perigoso. Adivinha o que o pastor Marciano fez? Enfiou eles no carro, deixou lá no Big do Xaxim da época. Aquela aglomeração. E eu estava no retiro de integração. Eu não estava em casa. E os dois desceram com um álbum na mão. Só que no meio daquele movimento, de repente o álbum do Danilo sumiu e já estava quase todo, preenchido o álbum dele. E foi justamente o Danilo. Ele falou: mãe, você pode falar que sou eu. E toda vez que eu vejo, gente, o Danilo apaixonado por Jesus, eu falo. Eu lembro dessa experiência que ele teve. E justamente naquele dia, enquanto eu estava ali no retiro de integração, servindo ao Senhor, naquele momento de desespero, quando o Marcelo foi buscar eles, o Danilo chorando: pai, cadê meu álbum? Pai, roubaram meu álbum, e agora? Primeira coisa que o Marcelo pensou: a Adriana vai me matar, porque ela disse que não era para mim deixar ele sozinho. E quando eles entram no carro, e quando ele abre o porta-mala, eu só falo isso para quem acredita no sobrenatural. Quem é que acredita no sobrenatural?
O álbum estava no porta-mala do carro dele. E eu lembro que o Danilo, aquela tarde, ele me ligou, ele falou assim: mãe, um anjo, mãe, eu tinha perdido o meu álbum, mãe. E a hora que eu entrei no carro, estava o meu álbum dentro do carro. E depois a gente ficou, meu Deus, será que ele levou mesmo esse álbum? Ele falou assim: mãe, ele levou, a gente estava sentado, ele com o álbum dele, eu com o meu álbum. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque essa é a minha oração sobre a sua vida essa noite. Que Deus possa ser revelado a vocês de uma forma sobrenatural. Que Ele possa ser revelado sobre a vida de vocês de uma forma sobrenatural, assim como Ele foi revelado sobre a vida do meu filho aquele dia. E eu gostaria que nós pudéssemos orar nessa noite, queridos. Querido e amado Deus, assim como naquela noite de inverno, onde eu estava ali com os meus filhos, e eu pude orar, interceder sobre a vida deles, eu intercedo agora sobre a vida, Pai, desses jovens que aqui estão, de famílias que aqui estão, de filhos que aqui estão, Senhor. Eu intercedo, eu oro para que o Senhor possa a cada dia mais e mais ser revelado a eles de uma forma sobrenatural. Que eles se permitam estar neste lugar, Pai, de te buscar, de desejar, de ansiar, Senhor, por os momentos de oração, onde o seu caráter, onde os seus atributos serão revelados a eles, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu creio que nós estamos num tema tão propício para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles durante esses próximos cultos. E eu peço que o coração deles possa estar aberto, para que realmente eles possam te conhecer como nunca te conheceram antes. Que eles possam realmente estar interessados naquilo que o Senhor é e não naquilo que as mãos do Senhor podem oferecer. Nos leva a um lugar de maturidade em Ti, Senhor. Que possamos crescer, que o Seu amor seja derramado a cada dia sobre a vida deles. A cada dia, Senhor, o Seu amor seja derramado, a Sua bondade, a Sua justiça, Senhor, a Sua vontade, Pai, que eles se rendam à Sua vontade e o Seu querer, Pai, na autoridade do nome de Jesus.